Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos eu sofri a dor de uma separação. Para você que está aí, que já passou por isso ou que está passando nesse exato momento, sabe o que eu estou falando, sabe da dor profunda que a gente fica com uma ferida enorme, a dor na alma que a gente tem, todos os constrangimentos, humilhações, tudo que você possa imaginar de ruim que uma pessoa pode passar, eu passei e creio que você também, infelizmente, passou por isso. A gente não tem como superar essa dor no momento, só mesmo quando a gente mergulha na palavra de Deus e Deus vai mostrando pra gente o passo a passo, o caminho a seguir, né? A partir dessa dor que eu fui curada através de Cristo, o Espírito Santo me conduziu a criar esse canal para falar para as pessoas o que passa uma mulher antes, durante e depois do casamento. Eu sei que também tem homens aí que também me assistem, homens que comentam, que curtem, que compartilham as coisas que eu coloco aqui nesse canal, mas eu falo diretamente para a mulher. Mas isso não quer dizer que também não tenha homens que não passem por essas coisas. Eu também conheço uma quantidade um pouco grande, vamos dizer assim, de mulheres também que abandonam seus lares. Mas eu sei que a maioria de vocês que me assistem são mulheres e esses meus vídeos eu faço para você. Eu sempre gosto de comparar aquilo que eu passei com coisas da Bíblia, com ensinamentos bíblicos, porque tudo que eu faço é pautado na palavra de Deus. As pessoas elas ficam com muita sede, com muita garra, com muita, como é que eu vou te dizer, determinação em relação à restauração do casamento, e elas esquecem de cuidar delas mesmas, que é o principal que elas têm que fazer. O meu vídeo eu não falo especificamente para pessoas que querem restaurar os seus casamentos. Esse meu canal ele foi criado para restauração pessoal, mas eu sei que tem pessoas solteiras que me assistem, eu sei que tem pessoas viúvas que me assistem, mulheres, né, viúvas que me assistem. Tem mulheres que estão no segundo casamento também que me assistem. Então eu falo sobre restauração pessoal porque às vezes você está casada, mas está vivendo uma vida infeliz porque ainda não parou para resolver essas questões da sua alma e ainda fica aí nesse sofrimento, ainda fica aí sangrando ainda no seu relacionamento, né? Bom seria se conversasse. A separação ela é muito dolorosa, ela na verdade, salvo as questões de violência doméstica, é bom que a pessoa pare para poder conversar, né? Mas eu vou entrar no assunto que eu quero falar com vocês hoje, de uma coisa que aconteceu comigo hoje pela manhã quando eu estava saindo e me fez lembrar uma passagem da Bíblia muito forte, essa palavra que eu vou também compartilhar ela com vocês. Eu estava saindo hoje pela manhã e eu me deparei com uma menina que, se eu não me engano, alguma coisa aconteceu com ela, não sei se ela sofreu um acidente bem leve, alguma coisa aconteceu que quando eu passei no momento, ela estava com a mão dela sangrando e tinha uma filhinha que estava na bicicleta, na cadeirinha, e a filhinha dela com menos de 1 aninho de idade, visivelmente novinha, e eu estava com muita pressa porque eu tinha que resolver, teria que ir num lugar para reagendar um atendimento que eu iria fazer hoje. E também logo em seguida eu já estava com outra coisa para poder fazer. E quando eu passei por ali, eu estava com muita pressa, mas algo fez com que eu parasse. Porque eu já me vi em várias situações assim, que tiveram pessoas que me ajudaram, anjos, na verdade, que eu nem tive mais contato com essas pessoas. Foi só uma vez que eu tive contato com essas pessoas, né? Muitas pessoas que me ajudaram. Então alguma coisa fez com que eu parasse ali. Eu creio piamente que foi o Espírito Santo. Parei. Perguntei a ela o que estava acontecendo, ela estava com a mão sangrando e a filhinha dela estava, né, pequenininha, não estava entendendo nada que estava acontecendo, e assim eu a conduzi num comércio próximo aqui onde eu moro, pedi socorro e Deus ele colocou um anjo na hora ali, essa pessoa ajudou ela, eu segui o meu caminho e essa pessoa levou ela porque ela tinha que deixar a filhinha dela na creche, ela estava muito nervosa, sangrando, com a mão machucada. E lá, naturalmente, a creche iria ajudar, porque até a gente pedir socorro e as pessoas não estavam disponíveis naquele momento para ajudar. Então a única coisa que eu pude fazer é conseguir uma carona que levasse ela, deixasse a filhinha dela na creche, porque ela estava com a bicicleta. Na verdade, foi um caminhão que socorreu ela. O rapaz do caminhão botou a bicicleta lá atrás da caçamba, né? E levou ela lá
para a creche, eu creio que eles socorreram ela lá, né? Eu fiquei aliviada, graças a Deus, porque não dava nem tempo da gente chamar a ambulância. Também não era uma coisa gravíssima, gravíssima, que a ambulância pudesse resolver. Ela só tinha feito um corte com uma gilete, né? Mas o desespero dela foi tão grande, e eu também, quando eu vi aquele sangue, mas não era nada assim que você possa me perguntar, Roberta, por que você não chamou a ambulância? Não era a gravidade do problema, o ferimento dela não era tão profundo assim, né? Um corte que naturalmente, né, como foi na palma da mão, sangrou bastante, mas assim, já estava estancando ali por si só. Mas enfim, né, aqui que eu quero parar com você, porque eu quero falar para você por que eu tô te contando essa história. Eu parei para socorrê-la, né? Creio que foi a minha sensibilidade feminina também. Quando tem criança no meio, a gente fica mais sensível a isso, e também eu creio que foi o Espírito Santo que fez com que eu parasse ali naquela hora, né? Porque eu ia sair um pouco mais cedo, e depois eu fiquei segurando um pouquinho para não chegar tão cedo nesse lugar que eu iria. Mas enfim, eu me lembrei disso hoje porque algumas semanas, eu venho me lembrando de logo assim que eu entrei no deserto, logo assim que o meu esposo se ausentou de casa, né? Porque como a maioria dos homens fazem, né? Não generalizando, mas infelizmente essa é a verdade. Como a maioria deles fazem, eles vão embora, eles não olham para trás, não querem saber de nada, né? Se tem alguma responsabilidade, se tem alguma coisa, né, para poder ajudar a pessoa que ficou, no caso a esposa. Eles literalmente ficam cegos e surdos e não querem saber de absolutamente nada, e comigo também não foi diferente. E o que aconteceu depois disso? Veio a tristeza profunda, a dor, a ferida, e nisso tudo eu tinha que perdoar não só ele, a mim também, e Deus foi me dando revelações de tudo aquilo que eu queria fazer, né? Entrei num lugar para trabalhar como voluntária na época, e eu estava muito triste, né? E as pessoas que me conheceram hoje, inclusive até uma moça falou comigo sobre isso. Ela falou: Roberta, quando eu te conheci, você era muito séria. E às vezes eu tentava conversar com você, às vezes eu tentava puxar assunto com você. Neste lugar que eu fui trabalhar, eu fazia meu trabalho direitinho, eu ia, só que a minha dor estava tão grande, estava desesperada. Eu tô com calor aqui que eu acabei de chegar da rua e falei assim, vou gravar esse vídeo porque senão eu vou acabar me esquecendo. Eu estava tão dolorida naquele ambiente ali, e esse lugar é um lugar que mulheres são atendidas, né, de várias questões dela, várias demandas delas, elas são atendidas nesse lugar. Então, eu trabalhava com mulher, né, comecei a trabalhar com essas mulheres, e eu tinha empatia, claro, eu me sensibilizava com as histórias delas, porque são histórias terríveis de sofrimento. E quando eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha, porque as dores delas eram infinitamente maiores do que as minhas. É claro que eu não desprezei a minha dor, é claro que eu estava praticamente morrendo aos poucos, porque eu estava muito angustiada, magoada, a mágoa estava tomando conta de mim. Mas quando eu cheguei nesse lugar, eu vi que a necessidade delas era muito maior, então eu me tranquei na minha dor, fingia que estava tudo bem, tentava sorrir o máximo, tentava não comentar com as pessoas o que estava passando na minha vida, porque não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, muitas e muitas vezes eu não tinha o que comer dentro de casa. Aí você me pergunta, né, mas você não comentou em alguns vídeos atrás que você teve uma rede de apoio? Sim, eu tive uma rede de apoio, inclusive foi até minha irmã, uma dessas pessoas, e a minha irmã, ela me bancava, né, vamos dizer assim, que a verdade foi essa, né, ela me bancou durante um tempo, né, quase um ano, mas o dinheiro que ela me dava, eu tinha que pagar algumas coisas, né, porque ficaram algumas pendências, né, quando ele saiu, e eu optei por pagar essas pessoas porque eu tinha muita vergonha de me deparar com tudo que eu já estava passando, e ainda por cima chegar no meu portão, né, entrar e sair do meu portão, e ter alguém me cobrando, né, porque aconteceu isso algumas vezes. Então eu decidi que eu pegaria uma parte desse dinheiro que seria para a minha alimentação, eu decidi que eu iria pagar essas pessoas, e assim eu fiz. E eu chegava em casa e às vezes
vezes eu me deparava com aquela situação, eu pensava muitas vezes em desistir, e eu não acreditava que aquilo ali estava acontecendo comigo. E quando eu voltava para o trabalho, que na verdade eu não trabalhava nesse emprego que inclusive eu estou até hoje, não trabalhava todos os dias, mas eu trabalhava 2 vezes na semana, trabalho 2 vezes na semana. E foi assim, ninguém sabia, quase ninguém sabia do que estava acontecendo, porque eu morria de vergonha de falar, porque na verdade se eu fosse falar o que estava acontecendo, eu ia falar inclusive tudo que ele tinha feito, né? E eu não queria que as pessoas soubessem do que ele tinha feito comigo, e eu fiquei com muita vergonha. Então eu tentei esconder muito, muito, muito de várias pessoas o que eu estava passando verdadeiramente. Eu tive uma rede de apoio pequena, mas eu tive, até mesmo porque eu não dei muito acesso, eu não dei muito espaço para as pessoas, porque eu tinha muita, muita, muita vergonha de falar com as pessoas o que eu estava passando. E por que eu estou contando essa história para você? Na Bíblia, lá no livro de João 4, conta 4 a partir do versículo 7, conta a história da mulher samaritana. Uma história que eu tenho certeza que você conhece, bem conhecida. E eu até brinco com as pessoas, né, que eu falo que ali foi a primeira terapia que Jesus fez com uma mulher, né? Tem outras histórias também, né? Mas ali não houve um milagre aparente, uma multiplicação de pão, ali não houve uma multiplicação de peixes, não foi uma cura de um câncer, não foi uma cura de uma doença, não foi uma pessoa ressuscitando. Ali o que Jesus fez? Numa conversa, Jesus ele conseguiu alcançar a alma daquela mulher, e ela mesma reconheceu que ela precisava de ajuda, e ela colocou tudo que ela tinha de dentro dela de ruim, todo o passado, todo o pecado, todas as angústias, as fraquezas, as tristezas dela. Ela colocou tudo aquilo ali para fora e ela conseguiu se curar. E interessante, né, como eu acabei de falar para vocês, não foi uma cura física, mas foi uma cura da alma. E trazendo isso tudo para a história que eu falei para vocês da menina, da minha própria história, às vezes nós temos que ter esse olhar em relação às pessoas que estão ao nosso redor, porque antes disso tudo acontecer comigo, eu era uma pessoa que julgava muito. Infelizmente, né, eu era uma pessoa que julgava. Se eu visse uma pessoa com uma cara sisuda, antipática, eu falava, não para a pessoa, né, mas eu falava, comentava com outras pessoas: nossa, mas fulana é tão antipática, nossa, mas fulana é tão séria, nossa, mas fulana é insuportável. E hoje eu fico vendo, né, muitas pessoas, elas acharam que talvez eu fosse insuportável, que eu fosse muito séria e talvez muito tímida, mas ninguém sabia do que estava acontecendo comigo. Então esse vídeo eu anotei aqui para você não esquecer. É para lembrar para você que às vezes tem pessoas que estão sendo a sua rede de apoio e você não está nem percebendo. Como eu tive uma rede de apoio, eu tive poucas mulheres que me ajudaram, mas foram mulheres que ficaram comigo ali o tempo todo, quando eu me permiti, porque de início eu fiquei com muita vergonha que as pessoas soubessem, até de contar o que estava acontecendo logo assim que ele saiu de casa, só de contar para minha irmã que isso tudo tinha acontecido. Eu morri de vergonha e eu não tinha opção, porque ou eu contava ou eu ficaria. Uma hora ela ia saber, até mesmo porque em algum momento ele ligou para ela, depois eu soube disso, falando mais ou menos o que estava acontecendo. Claro que ele não falou que estava com outra pessoa, né, mas ele contou que eu estava infernizando a vida dele. Né, mas esse inferninho aí a gente já sabe o que é, né. Mas enfim, essa rede de apoio ela é muito importante. Não deixe de falar aquilo que você precisa falar. Você precisa colocar as coisas para fora, porque quanto mais você guardar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te fazendo sofrer, a sua cura vai demorar, porque a gente precisa expressar o que nós estamos sentindo. Não adianta nada você querer esconder das pessoas. Claro que você não vai encontrar com todas as pessoas na rua e vai falar a sua vida, né? Porque o que dá vontade é a gente fazer isso mesmo. Eu passei por isso. Quando as pessoas chegavam perto de mim, quando a pessoa perguntava, cadê fulano? E minha vontade era de falar logo tudo. Olha, ele saiu, ele fez isso, e ele tá com outra mulher. Mas assim, para fazer uma caveira dele em relação, né, em relação às pessoas, o que as pessoas iriam sentir, iriam julgá-lo, né? Mas o fato de eu ter colocado para fora, o fato de eu ter falado com as pessoas, o fato de eu ter
me comunicado e aprendi também nesse terem a dizer não, porque logo no início, quando aconteceu aquilo, eu ficava muito vulnerável, muito acessível, muito disponível para as pessoas, porque eu não queria ficar sozinha. Então foi um misto de aprendizado, um misto de emoções. Deus me ensinou muitas coisas, Ele me moldou, na verdade Ele me moldou. Para a gente finalizar, que você tenha um olhar mais empático em relação às pessoas, porque às vezes nós julgamos. Eu poderia ter passado por aquela menina que eu falei no início para vocês e ter me preocupado com o que eu estava resolvendo, com a minha responsabilidade em resolver a coisa que eu iria resolver, né? Eu poderia falar com ela, né? Ah, tá tudo bem. Ou eu poderia passar por ela, olhar e ir embora. Eu poderia também perguntar, tá tudo bem? Como fez uma primeira pessoa que eu ainda vi. E, tá tudo bem, como ela falou para essa pessoa, né? Ela viu, eu vi de longe a situação e eu perguntei a ela, né? O cara não te socorreu? Não, ele perguntou se estava tudo bem, foi. Então eu poderia ter esse olhar frio, tá tudo bem, eu vou embora, mas eu consegui ter esse olhar empático, esse olhar, que eu vou dizer assim, de olhar de cristão, né? Um olhar sensível de mulher, né? E conseguir ajudar essa menina. Eu creio que Deus me colocou ali no momento certo, mas também eu tive momentos em que pessoas olharam para mim assim também. Muitas pessoas, elas não falavam, né, Roberta, o que está acontecendo? Elas às vezes nem perguntavam para mim, mas eu sabia que elas sabiam que tinha alguma coisa errada e que eu não queria falar porque tinha uma vergonha. E eu fui ajudada por essas pessoas. Eu não vou citar nomes porque foram tantas pessoas assim, né, dentro daquele momento que eu estava passando. Outras pessoas, tive pessoas também que me julgaram, tive pessoas que também foram antipáticas comigo, mas o bom disso tudo é que quando a gente entende qual é o propósito de Deus na nossa vida, como a própria palavra de Deus diz, né, até os nossos inimigos Deus faz com que tenham paz conosco, né? Então eu creio que essas pessoas estavam ali também para me ensinar, me ajudar, porque talvez se eu não tivesse essas pessoas para me julgar e para me acusar, zombar de mim, eu não teria crescido. Então tudo de ruim que me aconteceu serviu para mim de combustível. E tudo de bom que me aconteceu, eu replico na vida de outras pessoas também, eu dou frutos. Então esse vídeo é para falar para você hoje, ele não vai ficar em 30 minutos, vai ser bem rapidinho, mas é para falar para você hoje que você tenha esse olhar empático com as pessoas também e que você seja também grato ou seja grata às pessoas que te ajudaram, às pessoas que estenderam a mão para você. E por mais que as pessoas não perguntassem para você diretamente o que estava acontecendo, ou talvez o que esteja acontecendo na sua vida agora, pode ter certeza que Deus sempre envia anjos para nos socorrer. Deus é aquele que não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Às vezes, por estarmos sofrendo, por a nossa dor ser quase que insuportável, a gente não consegue ver as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, a gente não consegue ver aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo já na nossa vida. Eu peguei toda a minha dor, exponho ela para vocês aqui o máximo que eu posso. Sempre quando eu estou fazendo algum vídeo, eu peço orientação ao Espírito Santo para falar as coisas certas no momento certo, para poder auxiliar você e para alcançar o seu coração, para você transformar a sua dor em algo bom. Eu vou deixar aqui para vocês, né, na descrição do vídeo, um e-book que eu fiz como se fosse um SOS, né, para você sair do deserto o mais rápido possível, porque muitas pessoas saíram antes, muitas pessoas ainda estão no deserto, porque elas estão focadas na restauração do casamento, esquecendo que existe uma restauração muito maior para ser feita na sua vida, que é a sua restauração, o altar que Deus tem dentro do seu coração e que Ele quer restaurar. E que você possa ler esse livro, esse e-book, que você possa não só ler esse e-book, que vai te ajudar a sair o mais rápido do deserto, para você passar com essa dor que você está, mas também que você medite 24 horas na palavra de Deus. Meditar não é você pegar a Bíblia, ela está até aqui do meu lado a minha, não é você ficar pegando e ficar lendo o dia inteiro. É você ler e meditar depois naquilo que ela está falando com você. Mergulhe na palavra, aprenda que nada é por acaso. Deus, Ele não permite que nada aconteça na nossa vida para a nossa destruição, é para o nosso crescimento. E eu oro a Deus que você entenda que essa palavra hoje é para você entender que as coisas que acontecem na nossa vida, nada é por acaso. Então Deus, Ele sempre tem um plano.
E esse plano na minha vida e na sua também sempre será e sempre vai ser Jesus Cristo. Amém? Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Tchau, tchau.